Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos na continuação da terceira Mostra Observa Campus, um evento que vem sendo realizado desde 6 de novembro e vai se estender até 5 de dezembro. Agradeço a presença de todos, especialmente quero agradecer, então, aos nossos palestrantes da noite, né, Jaqueline Durigon e o Kleber Punk. E hoje o nosso debate, então, é sobre plantas alimentícias não convencionais, as punks, e todo o seu potencial. Eu queria agradecer também a toda a equipe técnica, né, que vem trabalhando há muito tempo já na organização dessa terceira mostra, né? Então, agradeço ao Ismael e à Isadora e a todos que estão trabalhando e auxiliando, né, na divulgação e nessa organização, e também a todos os meus colegas, né, professores que também organizaram, que estão presentes aqui na live, a professora Patrícia Binkowski, né, que é a coordenadora do evento. Eu sou a professora Elaine Biondo, lotada na unidade da UERGS em Encantado, professora, então, do mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, e também membro do grupo de pesquisa Observa Campus. E eu gostaria, então, de também agradecer, e passarei a palavra, então, a apresentação, a Lilian Alves, né, que é nutricionista e nossa aluna do mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, né, uma pessoa que conhece muito as punks, é apaixonada por punks, flores comestíveis, né, Lilian? E que também tem habilidades artísticas, e a Lilian vai começar, então, essa nossa live tocando uma gaita. Aê, só para entrar no ritmo. Isso aí, Lilian. Posso começar? Primeiro quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, a confiança para fazer essa abertura desse momento tão importante dentro desse evento lindo, né, que é a terceira mostra da Observa Campus. E vamos dar uma animada na festa, mais ou menos desse jeito. Deixa eu achar o... Aê, desculpem qualquer coisa, tá? Qualquer erro. O meu instrumento é novo, estou uma semana só, então ainda estou me adaptando. Mas isso tudo foi só para dizer que eu sou uma iniciante, então qualquer erro vocês desculpem aí. Vale a intenção, né? Vamos lá. É a minha primeira apresentação solo ao vivo. Tô nervosa. Vamos lá. Agora eu vou fazer o Mano Lima. Eu fiz uma pequena seleção, tá? Quando recebi o convite, pensei, o que eu vou fazer? Toco uma música inteira, mas aí eu não canto. Faço uma amostra de ritmos, mas eu não sabia todos os ritmos. E aí eu fiz uma pequena seleção da música gauchesca tradicional, músicas bem conhecidas,
para todo mundo aí conhecer quem não conhece, né? Um pouquinho da nossa cultura gaúcha, da nossa música gaúcha. E para quem conhece, também se alegrar aí ao som da nossa gaita. Vamos lá. E para encerrar, vou fazer uma... Ah, isso aí, professora Patrícia, é alegria. Para encerrar, vou fazer uma bem conhecida, Fandango da Doralice. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela oportunidade. Sigo aí agora com vocês, assistindo essa live de um tema tão importante que eu sou defensora, que eu pratico, que eu adoro, que eu admiro. E beijo para todo mundo. Obrigadão, Prof. Elaine, pelo convite, pela oportunidade. E boa live. Muito bom, Lília. Nós que agradecemos. E a presença aqui da Patrícia, né? Quem nos conhece sabe que não pode faltar uma festinha, uma música, né? Obrigada, Lília. Muito boa a tua participação. A gente agradece. Obrigada. Punk com músicas. Isso aí. Então, agradecendo a Lília, eu gostaria de apresentar, né, os nossos dois palestrantes, debatedores da noite, que são a professora, então, doutora Jaqueline Durigon, né, a professora é bióloga, né, doutora em botânica, em ciências botânicas, coordenadora do projeto Punk é Pop, né, trabalha no curso de bacharelado em agroecologia, né, orienta na UFPEL, mestrado e doutorado. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Sabemos que tens muito conhecimento para a gente discutir hoje sobre as punks. E também, já agradecendo, queria agradecer ao Kleber. Kleber é agricultor, né, Kleber? Agricultor familiar. Kleber é de Joinville, Santa Catarina. Tem um trabalho muito legal, né, com planta alimentícia não convencional, né, uma pessoa que conhece as punks, divulga as punks, e eu acho que esse é um papel muito importante que a gente tem, embora o tema seja punk, segurança alimentar e nutricional na pós-pandemia, na verdade a gente já vem trabalhando há muito tempo, né, com elas, e eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir, né, a agroecologia e as punks. E eu gostaria, então, já de passar a palavra para a Jaqueline, e à medida que o pessoal for comentando, a gente vai, então, também fazendo os questionamentos, né? Jaqueline, fique à vontade. Tá certo, obrigada, Elaine, agradeço o convite, a lembrança, a confiança, né? E é muito bom estar aqui com vocês essa noite, com o Kleber também, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Até estava comentando um pouquinho antes da gente iniciar aqui, né, que o Kleber esteve em São Lourenço do Sul, né, em 2015,
aqui conosco, né? Então, que é a cidade onde eu resido, que nós temos a FURG, né? O campus da FURG e o curso de bacharelado em agroecologia, curso de educação do campo, também é onde eu atuo. Então, é muito bom rever os amigos. A Elaine também tive a oportunidade de conhecer, né, no PPG Botânica da URGS. Então, é muito bom a gente ter esses momentos, né, de confraternizar, de trocar experiências e conhecimentos, como a gente vinha falando aqui antes da live, né, dessas redes, a gente fortalecer as nossas redes, né, fortalecer os nossos conhecimentos, nos energizarmos para enfrentar todo esse pós-pandemia, enfrentar a pandemia, o pós-pandemia, e a crise ambiental, climática, né, que a gente vem já enfrentando e que vai ir se agravando ao longo dos anos, né, mas eu acho que a agroecologia, as pessoas que estão nessa live assistindo têm muito a contribuir, né, e com certeza as nossas forças unidas vão fazer com que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível, e mais amorosa possível, e mais alegre possível, esse cenário que está por vir, né. Então, muito, muito obrigada, sou muito grata por estar aqui hoje. Então, hoje, Elaine, eu queria conversar um pouco, né, com o pessoal que está nos ouvindo, né, o pessoal do mestrado, o pessoal aqui de São Lourenço, que também está, né, eu vou falar um pouco sobre o projeto Punk Pop, mas antes disso, eu quero conversar um pouquinho sobre essa temática das punk, né, esse tema, essa expressão, esse conceito, para a gente debater. Vou fazer uma apresentação não convencional, né? Não vou utilizar PowerPoint, normalmente professores gostam muito disso, né? De utilizar essas ferramentas que são importantes, mas hoje eu resolvi fazer uma conversa com vocês, conversar, contar um pouco das nossas experiências, né? Agradecer muito a Lilian por alegrar a nossa noite. A gente precisa de muito da música. A música, né, é uma expressão social, democrática, sincera, e que nos conecta com nós mesmos e com a natureza, né? Então, já aproveitando também, convidar a todos a conhecer o trabalho de alguns estudantes aqui da FURG, um deles está presente aqui na live, o Rafael, né? Mas também o Gabriel Baeta e o Ramão, que tem um projeto muito bonito, todos em casa, vocês podem procurar o link, e eles têm muitas músicas falando, né, da agroecologia, falando dessa relação com a natureza. Inclusive tem uma música que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, que fala sobre o gerivá, o nosso coqueiro gerivá, né, o Ciagrus romanzofiana, que é considerado uma punk, né, pelos seus usos dos frutos, do palmito, né, mas é uma planta sagrada para os indígenas guaranis, para os mimbiá guaranis, né, que fazem o suco dos coquinhos, mas também comem a amêndoa, que os passarinhos também apreciam muito, né, e também fazem o uso do palmito e de, inclusive, alguns micro-organismos que vivem dentro da medula, do caule desse coqueiro. É um coqueiro ornamental, muito comum na arborização urbana, aqui no município de São Lourenço do Sul, é a árvore mais frequente, abundante na arborização urbana aqui. Inclusive, esse dado é da Leia, que é aluna da Educação do Campo, que fez esse levantamento, né, das plantas alimentícias das áreas verdes urbanas aqui. Então, confiram aí o trabalho desse pessoal, que através da música também tem tocado as pessoas e feito as pessoas olhar para o seu quintal, olhar para a sua cidade, olhar para o seu prato, olhar para si mesmo, né? Então, a agroecologia e as punk é um todo, né? Não é só um conceito, um mero conceito acadêmico, né? Ele perpassa todas essas dimensões, né? Então, convido vocês a conhecerem esse projeto. Se o Rafael quiser botar no chat do YouTube o link também para o pessoal conhecer as músicas, vale muito a pena. Bom, então, falando um pouquinho das punk, né, a temática de hoje, então, eu tenho um projeto aqui na FURG com as plantas alimentícias não convencionais, projeto que se chama Punk Pop, que tem o intuito, então, de popularizar as plantas alimentícias não convencionais, né? Então, e por que esse foco nesse grupo de plantas, né? Esse acrônimo, esse termo que é recente, que é novo, e, claro, as espécies não são espécies novas, muitas já eram conhecidas pelo seu uso tradicional, outras se sabia o uso medicinal, se sabia o uso alimentício em outros países, e não aqui no Brasil, e outras, sim, são usos novos para a ciência, espécies que não se sabia da possibilidade de se utilizar para alimentação, né? Então, esse conceito, ele veio da tese do professor Valdeli Knupp, né? Uma tese desenvolvida na Faculdade de Agronomia da URGS, em Porto Alegre,
Então, a tese foi defendida em 2008, e esse conceito, ele dá uma nova roupagem, né? Ele dá uma nova cara para vários termos e conceitos que a gente já tinha antes, né? Então, mas de uma forma muito mais ampla, né? Então, ele vem para dar uma cara nova, novos ares, né? E eu acho que ele tem conseguido fazer isso, e tem conseguido atingir mais pessoas do que outros termos que a gente já tinha, né? Então, por exemplo, espécies úteis, plantas úteis, ervas comestíveis, plantas silvestres, né? Tem vários termos em português e também em espanhol e inglês que se tem para essas plantas que se utiliza na nossa alimentação. Então, as PANC vêm para agregar todos esses termos e para dar uma nova cara, né? É um termo comunicativo, um termo agregador, é um termo amplo e que acaba sendo muito mais, ele tem um maior poder de capilaridade, né, nas diferentes áreas, né? Então, a gente vê o pessoal da nutrição, o pessoal da gastronomia, da agronomia, a gente vê das diversas áreas, da medicina, da enfermagem, da farmácia, então a gente vem sendo chamado, né, para palestrar, conversar com diversos cursos, falando aqui de cursos formais, mas também, né, diversas entidades, movimentos ambientalistas, né, movimentos ligados à agroecologia. Então, é um termo que realmente vem servindo à biodiversidade, né? E, então, além de dar uma nova roupagem e agregar esses termos que já existiam, também as PANC têm um propósito de promover a biodiversidade, não só conservar, mas promover, né? Então, conhecendo um pouco o professor Valdeli Knupp, as pessoas que ele conversava e convivia durante o seu doutorado em Porto Alegre, né? São pessoas que são botânicos, grandes conhecedores da natureza e pessoas também que têm na natureza a sua vida, a sua vivência, né? Então, ele conviveu muito com o professor João André Jarenkov, o Bruno Irgan, o professor Paulo Braque, que são pessoas engajadas, né? Que vivem a agroecologia, né? Ou seja, fazem uma ciência cidadã e uma ciência engajada, né? Então, as PANC têm esse propósito também de promover a biodiversidade, né? Não somente de conservar, mas promover, na verdade, conservar pelo uso delas, né? E também a gente vê esse caráter das PANC no enfrentamento desse sistema agroalimentar hegemônico. Se a gente lê a introdução do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, a gente vê esse elemento, né? As PANC trouxeram à tona de novo essa discussão que sempre esteve presente, né? Da nossa limitação da alimentação, do número muito restrito de espécies que o mundo se alimenta, né? São poucas culturas hoje que alimentam na maior parte da população brasileira e mundial, né? Então, como a gente vem perdendo a biodiversidade, perdendo recursos genéticos vegetais, se limitando, artificializando a nossa alimentação e se distanciando da nossa essência, da natureza e todos os processos ecológicos, né? Então, as PANC vêm para dar uma nova roupagem para vários termos, vem para promover a biodiversidade, vem para enfrentar o sistema agroalimentar dominante, né? Então, por isso, o não convencional, né? Como um enfrentamento àquilo que foi dito como convencional, né? Como a gente conversava antes, o Kleber colocava, né? O ideal é que elas não fossem não convencionais, né? Deveriam ser os nossos alimentos do dia a dia, né? Mas não são, então nós temos que visibilizar e dizer, bom, essas não são plantas que foram convencionadas como alimento, né? O mercado não vê a serralha, o picão preto, a buva, o araçá, o coqueiro gerivá, a araruta como alimento, né? E como o mercado tem um grande poder, ele acaba influenciando a nossa cultura, a nossa alimentação, né? E vários fatores da nossa vida. Então, por isso, não convencionais, né? Claro que esse termo, ele não é um termo perfeito, né? A gente sabe que há várias críticas, e críticas são boas, é assim que a gente constrói a ciência, né? A ciência não é única, né? Existem várias opiniões, várias percepções, isso é muito bom, né? A gente sabe que muitas pessoas não se enxergam nesse termo, não reconhecem esse termo, não acham ele o melhor, e isso não é exclusivo das PANC, né? Então, a gente tem vários termos na botânica, na ecologia, né, em várias áreas do conhecimento que alguns pesquisadores defendem, outros não. Isso faz parte, né? Isso faz parte do fazer a ciência. Mas é inegável o poder desse acrônimo e desse termo, né? De quanto cresceram as iniciativas em volta da valorização da sociobiodiversidade, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018,
o professor Valdeli Knupp esteve na reunião técnica estadual de plantas bioativas, que aconteceu em Lajeado, e ele apresentou, né, um levantamento que ele fez no currículo Lattes, de quantas vezes aparecia o acrônimo PANC ou o termo plantas alimentícias não convencionais nos currículos cadastrados na plataforma Lattes, né? Ele fez isso em 2018. Eu repeti o mesmo exercício agora em 2020, 2 anos após esse exercício, né? E eu me surpreendi muito, muito, muito que em apenas 2 anos o número de vezes, o número de currículos que aparece o acrônimo PANC e essa expressão aumentou 400% em apenas 2 anos. Ou seja, são muito mais pessoas fazendo cursos, fazendo seus mestrados, seus doutorados, né? Cursando oficinas, cursos, ou promovendo, ou participando, né? Então, é um salto muito grande, né? Então, mais do que nunca, a biodiversidade, a sociobiodiversidade e o uso e a promoção dela tem sido o foco das pesquisas. Claro que nós estamos ainda muito aquém, né, de ter uma pesquisa consolidada, principalmente com as espécies nativas, né? Então, claro, a gente tem dentro das PANC, a PANC que o Kleber vai falar, é um conceito muito amplo, não são só as espécies nativas, né? A gente tem espécies naturalizadas, que são espécies exóticas, e que acabaram se tornando como se fossem naturais, né? Elas acabaram se dispersando e não dependem mais de um agente que vá trazer, plantar ou cultivar, né? Então, acabaram se dispersando muito longe do seu local de introdução. Então, as PANC incluem essas espécies nativas do território, incluem espécies naturalizadas, né? Que são exóticas, e também o termo PANC, ele também inclui partes alimentícias não convencionais, né? Ou seja, partes de plantas que são convencionais, né? Por exemplo, folha da beterraba, folha da cenoura, do brócolis, coração de bananeira. Então, partes de plantas que nós conhecemos, né, mas que essas partes muitas vezes são subutilizadas, são descartadas, não são valorizadas, não são vistas como alimento também. Então, as PANC incluem as partes, não são só espécies, plantas ou partes de plantas, e além de tudo, tem uma outra dimensão das PANC, que são os preparos não convencionais, né? São preparações que não são as típicas, né? Então, por exemplo, a erva mate, todos aqui no Rio Grande do Sul conhecem muito bem a erva mate, para o chimarrão, para o chá, né? Então, uma planta milenar, já milenarmente utilizada. Mas pode ser feito vários outros preparos com a erva mate. Então, ela acaba entrando num critério de preparos não convencionais, que é uma dimensão que vai mais para o lado da antropologia, da alimentação, né? Porque aí a planta virou comida, né? Então vem toda uma herança cultural, também muito a ver com saberes locais, com as formas de utilização das plantas, que eu também considero que nós também nos limitamos ao longo do tempo, inclusive nos preparos das coisas, né? A gente sempre faz os alimentos das mesmas formas, com os mesmos ingredientes, né? O feijão, o arroz branco, o feijão com louro, né? A gente também não varia as formas como a gente prepara os alimentos, além de não variar os alimentos, né? Então, acho essa dimensão das PANC também muito interessante. Então, é um conceito muito amplo, e por isso que ele tem cativado tantas pessoas de tantas áreas, né? E não só na academia, fora dela, né? Os movimentos sociais têm se apropriado muito bem, os agricultores e agricultoras, né? Movimentos ambientalistas, como eu falei para vocês. Bom, já temos mais de 10 anos, então, desse acrônimo e desse termo, né? Que está se expandindo, inclusive, para fora do Brasil. Já temos esse termo traduzido para o inglês, por exemplo, né? E para o espanhol. Então, já tem está se consolidando esse termo, apesar de ainda a gente ter alguns termos em inglês anteriores a esse, que são mais utilizados, né? Como, por exemplo, espécies negligenciadas ou subutilizadas, né? Que se usa o acrônimo NUS, se utiliza muito ainda no inglês, mas as PANC têm cada vez mais ganhado o seu devido reconhecimento, né? Bom, 10 anos depois, o que nós avançamos com o acrônimo, né, e com esse termo? Eu anotei algumas coisas, algumas impressões minhas, né? Nós avançamos muito, né, no resgate dessas hortaliças tradicionais, que eram mantidas e são mantidas, ainda bem, por populações tradicionais, né? Então, a gente vê o trabalho
da Embrapa Hortaliças, que tem um projeto voltado ao resgate dessas hortaliças tradicionais, avaliação agronômica e nutricional. Então, hoje, a gente consegue entender e saber como cultivar um peixinho da horta, uma araruta, um beldroegão, né, um inhame, uma capuchinha. A gente sabe que tem protocolos de cultivo para isso, né? A Embrapa também tem se preocupado em reunir bancos de sementes, de mudas, de propágulos. Isso é muito importante, né? A pessoa, principalmente no Madeira, ele tem reunido kits para distribuição entre agricultores e agricultoras, para que se mantenham esses recursos genéticos vegetais tão importantes e que vão ser ainda mais importantes, né, no enfrentamento da crise climática, né? A gente sabe que muitas das culturas hoje convencionais talvez não se adaptem às mudanças climáticas, né? Então, agora saiu até um relatório do Kew Gardens falando sobre a importância dessas plantas alimentícias que foram negligenciadas ou são negligenciadas, né? Eles mapearam mais ou menos 7.000 espécies no mundo, e claro, dessas espécies negligenciadas, que seriam para nós as punk, e claro que isso está subestimado, né, principalmente a região neotropical, e eles colocam a importância, né, dessas plantas para o enfrentamento da crise climática, né, porque muitas delas são mais resistentes, resilientes, se adaptam melhor a diferentes climas, né, e também a gente entender quais são os climas, os solos, quais são as condições que aquelas plantas resistem, né? Quais são os limites daquelas plantas, né? Então, eles estão também mapeando os locais de ocorrência dessas espécies, e aí também fazendo projeções, né? Com as mudanças climáticas, quais as espécies seriam as mais propícias para a gente cultivar. Talvez a gente não possa mais cultivar alface no futuro, né? Então, eles indicam uma série de espécies que têm conhecimento tradicional, que têm uso atual por populações tradicionais e que levam essas características, né, de resistência, resiliência e alto valor nutricional, né? Então, o pessoal já tem pensado muito nisso, né? Porque é uma demanda real do mundo todo, né? E as punk, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que deu uma paradinha na internet da Jaqueline, mas eu gostaria só de reforçar, então, assim, a importância desse acrônimo, né? E desde que o Valdeli iniciou, então, esse trabalho de divulgação, né, das plantas alimentícias não convencionais com o acrônimo PANC, despertou muito interesse, né? E eu gostaria de comentar, então vou aproveitar que a Esme Moraes coloca que ela é culinarista fit funcional e que cria receitas, que tem muitas receitas ótimas e deliciosas com punks no chat. E a gente realmente está precisando de um livro, assim, de receitas, talvez receitas simples, né, que a gente possa utilizar. Muito legal, Esme. O Rafael também está fazendo uma pergunta aqui para a Jaqueline. Vamos ver se ela retorna depois, né? Se existem redes de economia solidária e empreendimentos de economia solidária cooperativas que atuam na expansão e propagação da diversidade punks. Rafael, quando a Jaqueline voltar, a gente vai retomar teu questionamento, né? E, então, enfim, muitos comentários aqui no chat. E eu acho que eu vou passar a palavra para o Kleber, se o Kleber... E depois, quando a Jaqueline retornar, a gente passa para ela a palavra novamente, tá? Kleber, fique à vontade. Boa noite. Então, agradeço aí o convite do pessoal da universidade e esse momento interessante de troca, né, com o professor Elaine, todo o pessoal que está apoiando, a Jaque também lá da FURG, do Punk Pop. Então, a história das punks, para mim, começou em 2014, 2013, né, quando eu tive contato com... Na verdade, eu tive contato com a tese do Valdeli em 2011, né, e comecei a fazer as palestras em 2014. E a base realmente vem da tese do Valdeli e depois
com o livro, né? Então, o livro das punks, Valdeli e Lorenzi, que assinam o livro, né? Mas o trabalho de pesquisa realmente vem do Valdeli, né? E o que é, assim, muito importante que as pessoas entendam, né? E o grande valor desse livro, ele está aqui, ó. Aqui, onde tem um valor inestimável, que são receitas, né? A parte comestível e sugestões de uso, né? Então, isso aqui é uma coisa que não existe em outros países. Você acha livros de botânica, você acha livro que fala de plantas, que tem esse aqui, a parte da planta, descrição e tal, nome científico, que é uma base importante. Mas o grande mérito do livro do Valdeli e Lorenzi está justamente aqui, que você tem a parte comestível com 3 sugestões de uso. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou vegetariano, não quero fazer com carne, ou não quero colocar muito açúcar e tal. Mas você tem uma base, e aí você, em cima daquela base, você cria a sua receita, né? Isso é muito interessante, que toda a pesquisa feita pelo Valdeli, ele como biólogo, botânico, né, ele fez uma pesquisa na região metropolitana de Porto Alegre, e tem muitas outras pesquisas, né? Quando foi selecionado para o livro, se não me engano, 350, alguma coisa, tinha muito mais. Só que como eles resolveram fazer o livro com a foto da planta, a foto da parte comestível, tem que selecionar. Mas são centenas, milhares de plantas com potencial alimentício, né? E o grande diferencial também que eu vejo quando foi selecionado esse acrônimo, que foi Valdeli e Irani Artesh, que é uma nutricionista também do Rio Grande, uma gaúcha, que eles criaram meio que juntos, né, esse acrônimo PUNC, é justamente fazer uma coisa popular, e aí veio uma outra característica que eu vejo fundamental nesse movimento punk, né, que existe todo um movimento que acontece no Brasil afora, que é um movimento muito livre, porque o livro não teria sucesso que ele tem hoje se não fosse a disposição de Valdeli sair Brasil afora, dando palestra e levando livro. Então, quantas e quantas vezes, no mínimo 10 vezes, eu fui a eventos em São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde eu encontrei Valdeli com uma mala cheia de livros. Então, assim, fala para mim quantos escritores você conhece que tem um livro, um baita livro, um catatal de livro, que vai em eventos levar mala com livros para vender. Então, assim, ele tem toda uma disposição, toda uma pegada, toda uma vontade, uma ânsia, uma energia que ele coloca nisso para realmente expandir o conhecimento, disseminar, popularizar, e é muito livre. Então, assim, as pessoas se apropriam, né? Isso faz muito sentido, né? Que as pessoas se apropriam do conhecimento, que é um conhecimento que foi compilado pelo livro, e é um grande mérito, mas é um conhecimento ancestral, é um conhecimento que vem de milhares de anos, né? Antes de 1500, né, já existia milhares e milhares de anos de conhecimento e plantas, milhares e milhares de plantas que foram domesticadas por ancestrais nossos, né? Tipo, indígenas e de muito tempo, que foram domesticando plantas que estavam inicialmente na mata e vieram para as bordas, e depois foram testando, ao longo de milhares de anos, foram testando preparações, né? Então, não foi de um dia para o outro que a taioba chegou nas mesas, né? Ela veio sendo domesticada e foi sendo feita uma seleção de um longo tempo até chegar nas variedades e chegar nesse conhecimento disponível, que foi catalogado e depois, em 2008, para a felicidade aí dos brasileiros, foi catalogado nesse livro tão incrível que popularizou esse conhecimento, né? Então, isso eu acho que é bem amplo. Isso quer dizer que existe todo um movimento e uma necessidade das pessoas de se conectarem com a natureza, porque lá no fundo o que existe, eu acredito que existe, é uma desconexão. As pessoas estão cada vez mais longe da natureza, estão cada vez mais distantes
do alimento como um todo, né? Então, hoje, quantas pessoas... Ok, estamos na pandemia, as pessoas estão cozinhando mais, certo? Estão mais em casa, estão cozinhando mais. Mas, antes pandemia e pós-pandemia, as pessoas estão cada vez cozinhando menos, estão cada vez mais distantes do preparo do seu alimento. Então, isso gera toda uma mudança no hábito, na cultura, e propicia a erosão cultural, né? É uma erosão cultural alimentar, que as pessoas vão perdendo todo esse hábito de cozinhar, perdendo a conexão com o alimento e se distanciando, né? Quanto mais se distancia do alimento e terceiriza o preparo do alimento para os restaurantes, para o supermercado, para o fast food, para a comida industrializada e processada, fica mais dependente de uma indústria, né, e mais longe da natureza. Então, é um conceito assim amplo. Eu acho que agroecologia, soberania alimentar, orgânicos e saúde, né? Porque a saúde ela é derivada dos alimentos, né? Então, assim, num alimento orgânico, num alimento rústico, no alimento tradicional, no alimento cultivado de uma forma natural, você tem uma gama enorme de micronutrientes e macronutrientes. Você vai se alimentar e aquilo vai recarregar o seu organismo com muitos nutrientes. Se você consumir um alimento processado ou ultraprocessado, ele vai encher a barriga, mas não vai te carregar de nutrientes. E aí você vai ter uma imunidade mais baixa, você vai ter mais fragilidade, vai ficar mais dependente do paliativo, que é o remédio paliativo. Não que não seja necessário, às vezes é necessário um remédio químico e paliativo, mas a saúde tem uma ligação direta com o alimento, né, com a diversidade que está dentro do alimento. E isso tem a ver com a característica nutricional nativa daquele alimento, com o solo, com a biodiversidade, com todo o sistema que está integrado, né? Então, assim, para mim, punk, agroecologia, soberania alimentar, anda tudo junto. Não, para mim é um contrassenso falar em punk sem falar em agroecologia, sem falar em soberania alimentar. Eu acho que tem tudo a ver, né? Aí, dizendo sobre algumas plantas, né? Hoje vamos falar de algumas plantas. Por exemplo, esse aqui é o ararutão, tá? O ararutão é uma planta que cana se não me engano. Lá no Peru, por exemplo, eles têm uma festa na época de Corpus Christi que eles pegam essa raiz aqui, cozinha e faz um preparado típico deles, né? É um preparado típico. No Brasil, pouquíssima gente conhece. Uma planta rústica, fácil de cultivar, ela dá um rendimento bom e pode ser cozido. Isso aqui é utilizado em massas, né? Então, para pães, para tudo que for panificado e tal, massas, é interessante. Pode ser desidratado, faz uma farinha também, que dá uma riqueza nutricional e fibras, né? Aqui tem muita fibra, tem inulina, e é pouco conhecido e poderia estar sendo desenvolvido muito mais a agricultura familiar e ter muito mais acesso a essa planta. Uma outra planta que eu particularmente gosto muito e preservo ela com todo carinho, né, é o mangarito. Esse aqui você está vendo que ele está brotando, né? Agora está no final da época de plantio, né? O pessoal começa a plantar em agosto e aí vai até no máximo dezembro, mas a tradição é agosto, setembro, e agora já vai precisar ir para o solo, que ele já está brotando aqui, né? Então, mangarito é uma planta antiquíssima, tá? Que existem registros aí de povos guaranis e antigos que domesticaram essa planta, que veio da mata para a área aberta, e é uma planta maravilhosa. Essa batatinha aqui, para mim, é a melhor batata que existe. Imagina uma batatinha que já vem com manteiga dentro. A hora que você cozinha ela é muito saborosa, entende? É muito saborosa. E o mangarito tem uma característica também, além de ser assim super saboroso e uma textura tenra, assim,
ele é uma planta que dá uma alta fonte de nutrientes. Você se sente muito saciado. Dificilmente você conseguiria comer 4 desse aqui. Né? Uma porção desse aqui, ele sustenta demais. Né? Se você pegar uma batatinha comum, talvez comeria 8, 9, talvez, pequenas, né? Uma refeição. Então, ele tem muito nutriente e você pode fazer com facilidade, né? Eu já fiz pratos salgados, pratos doces, sopas. Dessa casquinha aqui, eu já desidratei ela e fiz tipo um doce também, parece um amendoim assim. Então, é uma plantinha muito interessante que, infelizmente, está em risco de extinção. Pouquíssimos lugares se plantam no Brasil, mas a gente preserva e continua preservando para que mais pessoas tenham e para que se preserve essa cultura alimentar, porque ele é realmente maravilhoso. Quem já comeu mangarito, né, não esquece. Quem comeu mangarito não esquece. Ele é realmente impressionante, uma planta muito deliciosa. Outra planta bem tradicional, né, que se conhece há muito tempo, é a araruta, né? Esse aqui é um dos tipos de araruta, né? Então, a araruta, você vê que é uma planta tradicional, dentro das punks, né, igual a Jaque já falou, que é um conceito guarda-chuva, e dentro das punks, você tem as plantas tradicionais. Então, mangarito, araruta, são plantas que tradicionalmente já se consumia, e elas deixaram de ser consumidas. Então, elas se tornaram não convencionais por um problema cultural. As pessoas perderam o hábito de consumir, mas são plantas tradicionalíssimas, né? Deveriam ser convencionais, deveriam estar no nosso prato constantemente, mas infelizmente não está. Então, a araruta é uma dessas, que se consumia há muito tempo, há milhares de anos, a araruta. Nos anos 60, 50, houve uma febre de araruta, de consumo de araruta. As pessoas comiam muito polvilho, né? Faz o polvilho, é possível fazer o polvilho. Também é possível fazer a farinha integral, eu já fiz testes, é super viável fazer a farinha integral. E também é possível, há anos já que eu faço, cozida como uma sopa mesmo. Corta rodelinhas finas e cozinha, ela vai dar uma textura levemente crocante, sabe? Ela fica cozida, mas é levemente crocante. E o amido dela é extraordinário, né? O amido da araruta, extraordinário, alta qualidade, ele tem um poder de gelificação muito grande. E aqui a gente trabalha, aqui no sítio, né? Sítio Maria Terra, se quiser seguir, @Sítio Maria Terra. Nós temos também uma linha de cosméticos naturais que a gente faz, que tem no Insta lá, a Maria Terra. E aí nós estamos desenvolvendo, por exemplo, um dos produtos que estamos desenvolvendo, ainda está em testes, é um creme dental, que a base vem da araruta. Né? Então, o amido da araruta que nós processamos, nós fazemos um gel, e desse gel a gente faz, deixa eu pegar aqui, desse gel a gente faz a base do creme dental, e na composição do creme dental vai outra punk, que é o jambu. Então, ele vai menta e óleos essenciais e vai jambu também. Então, é um creme dental punk que nós estamos testando, cuja base vem da araruta. Né? É impressionante, numa receita, quando você coloca essa araruta, esse polvilho com água e esquenta. Ele vira um gel maravilhoso, transparente, super fácil de se ligar numa preparação cosmética. Ele é realmente impressionante. E nos anos 50, por aí, o pessoal usava também muito para questões de pele, assim, tipo para assaduras de crianças. Utilizava-se muito também para questões de intestino, né? Porque tem muita inulina. Então, a araruta é uma planta muito rica, muito tradicional, que a agricultura familiar deixou um pouco a araruta de lado pela dificuldade de colheita. A colheita dela é um pouco mais complexa, eu sei, porque quando eu vou colher, eu sei o trabalho que dá. E a produção é bem menor do que o aipim, ou mandioca. Né? Então, os agricultores partiram mais para o aipim, para a mandioca, por uma questão de processo. Né? Mas hoje o polvilho é valorizadíssimo. Hoje é muito difícil, aliás, existe até um crime que acontece, que as pessoas vendem em alguns lugares, 15 tem para vender,
o pessoal vende, de uma marca que vende ararutinha, ararutial, só que na verdade é o polvilho, quando você vê o ingrediente, é polvilho de mandioca. Então os caras vendem polvilho de mandioca com o nome de araruta, né? Então é um crime, na verdade é um crime, porque não deveria se usar o nome araruta, porque não é araruta, né? É um polvilho de mandioca, que é ótimo, que é saudável também, mas não é o que se deveria se usar, né? Enfim, as punks têm toda essa característica de plantas tradicionais, tem as plantas espontâneas, né, que são o pessoal fala insos, etc. As plantas espontâneas, elas trazem muita curiosidade. Ah, mas pode comer, pode essa, pode aquela. Tem centenas de plantas comestíveis, né? Então você tem o caruru, tem o pico-pico, tem a tansagem, várias espontâneas que são comestíveis e são saborosas, muito bacanas. Outras plantas que são aí típicas do mato, vamos dizer, que são muito boas, muito saborosas, por exemplo, urtiga. Urtiga é maravilhoso. Urtiga é muito bom de se comer, desde que faça preparação adequada. Então você tem que escaldar, né, passar na água quente, depois você refoga, né, ela precisa ter uma quantidade de calor, mas é muito gostoso. Não é que pode comer, é muito gostoso, entende? É muito saboroso, né? E todas elas. Então tem o urtigão, eu particularmente gosto muito, então tem 5 tipos aqui. Tem o urtigão, tem o cansanção, tem a urtiguinha europeia, tem a urtiga brava, tem a urtiga mansa. Então é muito saboroso, né? E você tem as partes não convencionais também dentro do guarda-chuva punk, tem as plantas convencionais com partes não convencionais, né? Por exemplo, eu me lembro bem quando foi em Criciúma, eu tive um evento com o Kenup, em 2016, se não me engano, 2015, e aí fizemos lá uma cocada com a medula do mamoeiro, né? Então, o mamoeiro, a mamão é super conhecido, mas da medula do mamão, tira a casca, tem uma medula, rala aquela casca, aquela medula, deixa de molho e tal, faz uma cocada. É muito gostoso, né? Então, tem partes não convencionais de plantas convencionais. Outra planta que pouquíssima gente usa, mas é muito legal também, é o próprio tifa, taboa, né? O palmitinho da taboa. É muito gostoso. Colhe ele jovem, pica, refoga, é super saboroso. Então, é uma gama gigante de plantas, né? Aí a Jaque até comentou aí sobre o gerivá. Gerivá, me lembro bem, quando eu passei uns 5 anos viajando, fazendo oficinas, né? E um desses lugares que eu estive foi lá em Alto Paraíso de Goiás, e lá tem uma master cozinheira, chefe top, maravilhosa, que ela faz uma receita que ela aprendeu dos quilombolas, que é justamente um condensado de gerivá. Gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então você veja, como ela já comentou, gerivá vem da cultura Guarani Mibiá. O pessoal consumia muito, muito tempo. Caiu em desuso. De repente você vai lá no Goiás e encontra uma pessoa que faz uma preparação maravilhosa, que aprendeu com quilombolas, certo? Que também segura essa tradição há centenas de anos. Então, assim, a cultura alimentar, ela é rica, ela é muito rica. E cabe a nós, ou podemos fazer esse papel, de trazer à tona, de resgatar, de motivar, né? Eu vejo que meu papel, assim, como agricultor e como palestrante, às vezes, é motivar as pessoas a experimentar, né? Motivar as pessoas a ousar experimentar uma planta diferente, né? Uma preparação diferente, uma forma diferente de fazer, porque tem muita coisa boa, né? As punks são, assim, muito ricas, é um campo maravilhoso. E para pesquisa também, eu acho que quem está nos ouvindo aí, que é estudante, vai em frente, é um campo gigantesco. Se você quiser fazer TCC, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é um campo gigantesco, tá? Na área de pesquisa nutricional, o campo é vasto. Na área de campo de farmácia, no campo da bioquímica, no campo industrial, aplicações industriais, corantes,
Nossa, tem muita coisa. Então, assim, as punks têm um potencial gigantesco. Eu acho que a academia tem um papel importantíssimo. Eu parabenizo aí todos os estudantes e professores e todo o pessoal da academia que estão fazendo aí uso das punks, estão se envolvendo cada vez mais. E acho que a academia tem um papel fundamental, que é validar o uso de plantas tradicionais, plantas que já existem há milhares de anos, centenas de anos, que estão esquecidas, né? E a gente pode trazer isso à tona, e cada vez que se fala de uma planta, você traz mais pessoas para escutar, mais pessoas para ver, mais pessoas para consumir. Isso é muito bom, né? Como eu disse, para mim, soberania alimentar, agroecologia, punks, tem tudo a ver. Então, quanto mais nós falarmos, e aí falarmos cientificamente também, não há problema nenhum na ciência, né? Se a ciência fala, não, olha, existe um composto fenólico dentro do fruto da pixirica que é maravilhoso. Então, é uma frutinha roxa, cheia de antocianinas, maravilhosa e é extremamente eficaz para tratar um monte de doenças. Isso é bom, porque você está falando de uma propriedade, de uma característica que está presente num frutinho de uma planta da Mata Atlântica nativa, que está negligenciada. Então, a ciência tem esse papel, e esse papel é ótimo. É claro que é muito melhor motivar as pessoas a comer o frutinho da pixirica do que ficar esperando a indústria fazer um remédio ou um uso da antocianina. Mas esse papel da ciência de fazer é muito bom. Então, você que está aí dentro da faculdade, dentro da universidade, dentro da academia, vamos ocupar espaços, seja na farmácia, na nutrição, na biologia, na química, onde for, pegue a planta, faça uma pesquisa, identifique alguma coisa que seja útil e que seja viável para dar uma linha de sequência, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que seja, e nesse meio tempo você vai divulgando a planta, você vai falando das punks, você se apropria, porque punk não sou eu, punk não é o Knup, punk é um conceito, e esse conceito é aberto, esse conceito é amplo, e está todo mundo incluído e estamos juntos, né? Então, acho que isso é uma característica muito clara das punks, que é abertura, que é participação, que é tudo junto e misturado, né? Porque são pessoas de vários segmentos que estão se juntando, da nutrição, da gastronomia, da agricultura familiar, estudantes, entusiastas, o pessoal da alimentação viva, os veganos, os chefes de cozinha, enfim, os pesquisadores, tem pessoas que são aficionados por nutrientes e também valorizam as punks, porque querem nutrientes, que tem valor industrial também, enfim, tudo vale, desde que nós respeitemos a natureza, respeitemos as plantas, fomentemos o cultivo, a preservação, né? Aqui no sítio Maria Terra nós plantamos só para o nosso consumo, agricultura familiar mesmo, mais de 100 punks e cultivamos. Alguém perguntou sobre mudas. Nós não vendemos mudas, mas nós podemos fornecer, e as pessoas que tiverem interesse podem mandar um e-mail ou WhatsApp e a gente fornece, você faz uma contribuição espontânea, sem problema, para ajudar a manter o sítio, e fornecemos algumas mudas nesse formato, né, como uma troca de uma contribuição para o funcionamento do sítio. Então, estamos à disposição de todos. E, enfim, acho que já falei demais, né? A gente começa a falar e não para, né? E é muito empolgante, né? Muito legal, Kleber, ouvindo você falando. Eu lembrei de quando eu comecei, assim, a olhar mais para as punks, né, em 2011, 12, a gente começou trabalhando com Mamãozinho do Mato, né, Vasconcelia quercifolia, né, que também está na tese do Knup, enfim, e eu atuo no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, na unidade de Encantado, e eu sempre falava, até eu lembro de um evento que a gente foi, que eu dizia para os colegas da área de engenharia de alimentos, gente, as punks são, assim, muito conhecimento, muita coisa a ser feita, muito, né, na área de alimentos, corantes, enfim.
E o pessoal começou a olhar para elas, assim, tem muitos grupos trabalhando dentro da UERGS, né, que a UERGS é uma universidade que tem 24 unidades, enfim, e a gente vem fazendo esse trabalho que você disse aí no final, né, porque a gente se torna um pouco pesquisador, né, Sim. mas também extensionista. Claro. Porque no trabalho que a gente faz, né, de divulgar para os próprios agricultores, né, Kleber? Sim, sim. Não, aqui, por Porque exemplo, muitos eles continuam com aquele estigma das plantas daninhas, né, e olham para a gente assim, meu Deus, o que vocês querem comer essa Maria gorda? Ou a própria buva, né, que é um condimento, claro, ela tem aquela questão da resistência, enfim, aos agrotóxicos, mas assim, a gente tem feito alguns trabalhos e eu acho que essa é a grande oportunidade, né, e talvez a pandemia também esteja favorecendo isso, porque eu mesma assisti muito, aprendi muito sobre as punks durante... Com tantas lives, eventos e congressos, né, com a própria Jaque, com o Knup, você, então, isso é bem interessante. Porque se você veja, até o tema, né, nós estamos falando aí das punks pós-pandemia, mas, na verdade, elas estão inseridas pré, durante e pós, porque tem uma ligação direta de saúde e alimentação e plantas, vamos dizer assim, rústicas, né, que têm a capacidade de retirar do solo os nutrientes, porque eu acho que essa é a grande diferença. Não só ela ser punk, mas ela está numa condição de solo, ou ela tem uma característica natural dela de extrair do solo os nutrientes que uma planta domesticada, uma planta muito melhorada, mesmo que não seja transgênico, mas muito melhorada, ela não tem essa capacidade, entende? Porque você pode ter um alimento muito selecionado que ele não extrai tanto nutriente do solo como uma planta mais natural. E isso vai fazer diferença nos nutrientes, na saúde, na pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia, né? Saúde. São muitas possibilidades, né? E a gente tem várias questões aqui no chat, mas eu vou chamar novamente a Jaqueline. Jaque, para que você possa continuar, já conversar um pouco sobre as questões também, né? Eu vi que tem uma aqui que falou sobre analfabetismo botânico, que até eu te citei num material que eu escrevi aí de uma live, e então passo a palavra para ti, para dar continuidade e comentar um pouco. Obrigada, gente, desculpa, né, mas essas questões aí da internet tem acontecido muito, né, agora é a nossa realidade, né, então a internet oscila um pouco e qualquer coisa vocês me dão um toque, mas continuando mais ou menos na ideia aqui, também estava observando as mensagens no chat para tentar já responder algumas coisas, né? Eu estava falando das conquistas que a gente teve com as PANC, com o termo, com o acrônimo, né? E o Leandro Martins, que é professor, colocou, né, a conquista das hortas escolares com as PANC, né? A gente vê a entrada muito forte das PANC nas hortas urbanas, né? Às vezes o movimento se dá das hortas urbanas para as feiras, às vezes é o contrário, né? Então a gente vê em São Paulo acontece muito isso, das hortas comunitárias, depois as PANC vão para as feiras e vão para outros espaços, aqui é o contrário, né? Aqui começou muito nas feiras agroecológicas e agora está indo para as hortas, né? Então, é um movimento que vai crescendo, que vai reverberando de um espaço para o outro, né? Então, é importante a gente iniciar esse processo. E o Leandro tem um projeto, né, com os estudantes dele na escola de hortas escolares, e hoje a gente já tem políticas públicas voltadas à agricultura urbana e que sempre vem na rebarba as PANC, né? Então, a maioria delas, o carro-chefe vem a agricultura urbana como uma política pública ou hortas, né? E as PANC sempre estão, às vezes, não na proposição da política pública, né, mas na implementação delas. Mas a gente também já tem algumas poucas políticas públicas voltadas às PANC, principalmente vinculadas a hortas escolares e algumas vinculadas à produção de plantas alimentícias não convencionais, né? Então, e a gente também tem o programa de aquisição de alimentos, né, o PAA, que agora, né, a gente sabe que está tendo uma grande perda, mas que também incentiva, então, essa aquisição de alimentos
diversos, né, da biodiversidade, então a gente tem as punk entrando nesse sentido também, principalmente as frutíferas, né, aquelas mais as silvestres, né, as nativas, entrando no PAA, então a gente tem várias conquistas pela visibilização, né, que esse termo e esse conceito deram, é inegável esse poder que ele teve e tem tido, né, então... Mas também, concordo com o Kleber, muitas vezes a gente vê um mau uso desse termo, ou a apropriação desse termo, né? Então, por exemplo, a questão de, às vezes, a gente dar prioridades a certas espécies mais bandeira, vamos dizer assim, e esquecer das outras, né? Então, às vezes, a gente prioriza, por exemplo, o boom da pitaia, né? Que é uma espécie que não é daqui, que é da América Central, em detrimento das espécies de cactos nativos que temos no Brasil, né? Diversas espécies, né? Então, a gente tem a tuna aqui, por exemplo, né? Então me lembrei da Lilian tocando a gaita, flor de tuna, camoti, mel campeiro, né? Ela podia tocar para nós também. Então a gente vê também que às vezes o uso que se faz também das punk, ele nem sempre é o que a gente acredita e ele não visa aquilo que a gente está falando aqui, que é a soberania e segurança alimentar, né? Então os meios importam também, né? Importa o nosso propósito, aonde a gente quer chegar com as punk e quais os meios a gente vai utilizar, né? Então, o Rafael perguntou aqui sobre redes de economia solidária, empreendimentos de economia solidária, que tem, então, incluído as punk, sim, já temos muitos, né? Aqui mesmo na região, principalmente em Pelotas, né? A gente tem a Rede Bem da Terra, que reúne uma grande diversidade de empreendimentos de economia solidária, e várias delas têm comercializado as punk, tanto em feiras presenciais, quanto em feiras virtuais, né? Existe a Feira Virtual Bem da Terra, com várias punk in natura e processadas sendo produzidas, né, por esses empreendimentos e comercializadas. Grupos de consumo responsável, a gente sabe que existem muitos, né? A gente tem aqui um em São Lourenço que se chama Gerivá, inclusive, é o grupo de consumo Gerivá. Muitas punk, né, incluídas nos panificados, né? A gente vê aqui, de acordo com a cultura, né? Então, a gente tem aqui uma cultura, principalmente alemã pomerana, no município, né? Então, muita questão dos tubérculos, Kleber, né? Os agricultores e agricultoras se interessam muito. São Lourenço do Sul já foi um grande produtor de batata, um dos maiores do Rio Grande do Sul. Hoje não é mais o maior, mas já foi. Então, os agricultores se interessam muito pelo mangarito, pela araruta, pelo inhame, o taro, né? Por caramoela, por tubérculos, porque faz parte da sua história de vida, da sua cultura, né? Do que as pessoas vivenciaram, os seus ancestrais, enfim. Então, a gente vê que a inserção das punk naquilo que as pessoas já conhecem, naquilo que elas já têm mais aceitação, tem dado muito certo, né? Então, por exemplo, a questão dos tubérculos, das estruturas subterrâneas, a questão das hortaliças folhosas, que a cultura italiana tem muito presente, né? Também comer então, estamos na cultura italiana. Então, né? Está falhando. Voltou? Já que sua internet está... Agora voltou. Estava falhando um pouquinho. Mas o que eu vinha falando é essa questão, né, de alimentos que já estão no próprio conhecimento, né? Então, os éticos que eu fiz revelar grande conhecimento sobre as coisas, né? Então, Continua falhando, já. Está me ouvindo? Ai, que pena, gente. Está falhando me ouvindo pouquinho. agora? Agora sim. Não, falhou novamente. De repente eu vou mudar de lugar. Mas, respondendo, então, em relação ao alfabeto, eu vou, infelizmente, está um pouquinho falha essa... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Kleber e vou tentar mudar de lugar. E aí a gente retorna.
Ótimo. Kleber, o pessoal está comentando aqui sobre as mudas de punks, né? Porque realmente, que nem você falou, da Araruta, de outras aí que nem aqui na nossa região a gente não tem muito acesso a algumas, né? Algumas, por ser botânica, eu sei que tem aqui na região, mas que realmente a gente não utiliza, né? Pelo menos dos grupos que eu convivo, né? E tem até, alguém comentou aqui que gostaria de adquirir mudas. Sim. Veja bem, algumas plantas eu tenho um pouquinho mais de quantidade. Então, araruta, mangarita tem bem pouco, mas araruta eu tenho 2 variedades e o ararutã eu tenho também. Então, assim, como é que eu procedo normalmente? Tá? Eu não vendo e eu não estou fornecendo mudas. Nós fazemos uma troca. Então, vemos o preço do frete, né, o quanto custa o correio e tal, quanto a pessoa quer, e a pessoa faz uma doação para nós mantermos o nosso cultivo, né, das plantas, porque existem custos para manter, para sobrevivência, né, do dia a dia. Mas a gente pode fazer, só mandar um e-mail para a gente ou WhatsApp, a gente pode entrar em contato. Joia, você falou do seu sítio, então o pessoal pode procurar ali pelo nome, né? Maria Terra, Sítio Maria Terra. Isso, E aí eles entram em contato com vocês. Isso. E aí a Aqui gente tem. pode. Sítio Maria Terra, @gmail também, manda um e-mail. Joia, tá. @gmail, eu vou registrar aqui, Sítio né? Já ficou Mariaterra, registrado. @gmail.com, isso. Tá. Aqui tem mais. A Lilian fez um comentário. A verdade, Kleber, sempre reforço isso com os meus pacientes. A Lilian, que ao final vai nos agraciar novamente com a gaita, com a música dela. Conexão com o alimento e sua origem, né? Descascar mais, desembalar menos, né? Sim. Então, isso é bem importante. E Muito importante. O Leandro, ele coloca assim, mas a desconexão com o preparo do alimento não passa pelo nosso analfabetismo botânico, né, que é algo que a Jaque comenta também, né? Eu vejo assim que a questão é muito simples, na verdade, né? A questão eu vejo assim de uma forma bem simples, que é o quê? Vamos resgatar os hábitos, né? O que nossos avós comiam? O que nossos bisavós comiam? Vamos buscar o que as pessoas comiam aí há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, vamos descobrir muita coisa, entende? E sem pensar em botânica, sem pensar em nada muito científico, né? Sim. Porque, na verdade, existe uma cultura, existe uma tradição que ela está simplesmente esquecida. Se nós formos só buscar aquilo que é tradicional da região, o que é tradicional, tipo, eu fui aprender o que é butiá no Rio Grande do Sul. Quando eu estava viajando, fazendo as oficinas, eu aprendi o que é butiá. Lá em São Lourenço, por exemplo, tomei o licor de butiá. Né? Não cai os butiá do bolso, mas eu não sabia o que era butiá, entende? Aqui na nossa região existe, por exemplo, aqui em Joinville, existe a Jussara. Tá? A Jussara tem um monte aqui. Só que pergunta para mim quem consome o fruto da Jussara aqui. Ninguém. Existe um agricultor que faz a polpa da Jussara, que processa a polpa. Tá? Um agricultor. Então, assim, as pessoas não têm o hábito de consumir a polpa da Jussara, que é maravilhosa, que é melhor que o açaí, melhor em termos assim, nutricionais, é riquíssima. Mas as pessoas não consomem, entende? Possivelmente, também da própria noz, da Jussara, possivelmente existe algum uso, né? Que também ninguém nem sabe, né? Outro que o pessoal não conhece, aquele que é bem, tem um outro que é bem espinhento, o pessoal faz licor aqui, mas assim, pouquíssima gente conhece, entende? Então, não só as pessoas não sabem que pode consumir, mas não sabem que pode ter uma fonte de renda também, porque é rentável você ter uma plantação de Jussara, colher e fazer as polpas e vender a polpa congelada, é rentável, né? Mas as pessoas não sabem. Então aí vai o que você já falou, né, professora Elaine, da extensão, né? Quando você vai levar informação, olha, nós temos aqui uma planta que é o butiá, ou que é a Jussara, que tem o fruto, que tem antioxidantes, que você pode fazer geleia, pode fazer polpa, pode fazer licor, enfim, é esse papel de extensão que, se não existe a Emater, não existe outra empresa que faça, cabe à universidade, cabe não é que cabe,
É possível que as pessoas que estão dentro da academia tornem-se extensionistas e levem essa extensão até o agricultor, que está lá no campo, que não sabe que ele tem uma planta que tem potencial. Por exemplo, eu não sei aí a região de vocês, Encantado, mas aqui na nossa região de Joinville, só que no sítio tem 5 tipos diferentes de pixirica. Eu particularmente gosto muito dessa planta. E todas elas têm frutos diferentes. São 5 tipos. Uma tem um frutinho bem azul, outra tem um frutinho mais avermelhado, outra tem um frutinho mais roxo. Todas elas têm antocianinas, com certeza. Com certeza. Exato. Mas existe alguma pesquisa aqui na região sobre antocianinas das pixiricas? Não existe. Entende? Então, aí entra a academia, aí entra... Por isso que eu sempre falo, vamos, minha gente, vocês estão na academia, vamos fazer pesquisa, vamos trazer isso à tona, né? Porque é um potencial que está aí. A gente tem aqui na região de Santa Clara, indo em direção a Santa Cruz do Sul também, muito Euterpe edulis, né? A Palmeira Jussara. Inclusive, alguns agricultores agroecológicos com os quais a gente trabalha, eles tinham na sua propriedade, assim, muitas matrizes. E eles jamais olharam para aqueles frutos como possibilidade de consumo, né? De fazer pouco. E junto com a Emater, a gente agora vai desenvolver um trabalho, então já tem um produtor que está tentando, que já fez a polpa, né? Mas é um trabalho, assim, é um processo, né? Leva tempo, tem que achar as estratégias, enfim, mas muito bom mesmo. E a pixirica, eu conheço um trabalho com ela, que eu também olho para ela, né? Que eu saiba, a gente tem uma espécie, né? Que eu tenha visto, que é na Universidade de Caxias do Sul, tem a Andréia Basso, até do grupo... Oh, conheço a Andréia. Isso, se eu não me engano, ela estava fazendo uma pesquisa, ou alguém próximo a ela estava pesquisando lá na UX, até eu acho que é um mestrado, justamente essa questão, né, dos compostos bioativos, dos frutos da pixirica, que realmente é uma planta, é um super alimento, né, Jaque? Jaque, você quer comentar alguma coisa, Jaque? Não sei se ela está... Posso tentar, né, gente? Mas a internet não está me ajudando muito hoje, né? Não, mas agora a gente está te ouvindo. Está ouvindo bem. Não. Ah, viu só? Eu achei que não estava. Então, que bom. Eu tentei me movimentar aqui para ver se melhora um pouco, né? Também, se você só falar, fechar a câmera, talvez, não sei se ajuda, não sei. Só para esse momento, talvez. Solta a voz. Pois é, vamos tentar, vamos ver. Aí, solta a voz que tá ótimo. Não, eu entendo. O Leandro fala da questão do analfabetismo botânico, né? E eu acho que sim, nós temos, claro, há questões fisiológicas, neurológicas, que fazem com que a gente não perceba muitas plantas no nosso ambiente, não todo mundo, as pessoas têm percepções diferentes da natureza, né? Mas também há questões culturais, né? E questões também midiáticas, né? A gente sabe que há um trabalho muito grande para que a gente não entenda a preparação dos alimentos como uma atribuição nossa, né? Como algo da nossa vida, da nossa cultura. Então, a Irani Arteche, que o Kleber mencionou, ela fala muito da cultura da conveniência, né? O que me convém, né? Então, eu prefiro ficar horas no Facebook ou assistir no Netflix do que preparar o meu próprio alimento, né? Então, porque eu quero tempo, né? E eu não quero gastar tempo preparando o meu alimento. Então, as pessoas passaram a delegar, a terceirizar, né? Achando que este não é um trabalho importante, né? E bem pelo contrário, né? Principalmente quando a gente prepara, mas imagina a gente plantando, colhendo e preparando o nosso alimento. Não há algo mais prazeroso do que isso, né? Então, eu acho que a alfabetização botânica passa por todo esse processo, né, de a gente se reacostumar a observar a natureza, que nasce, as interações que o Kleber falou, né? As plantas não são só nutritivas, mas elas também têm um papel ecológico muito importante no manejo, né? A gente sabe que tem muitas espécies indicadoras, espécies companheiras, repelentes, espécies que são apícolas,
que atraem certos patógenos, que atraem certos polinizadores, e que tem grande papel no solo também, estruturação do solo, proteção do solo, redistribuição de nutrientes, né? Então, o papel agroecológico, ecológico das PANC vai para muito além da nutrição e da comida, né? Eu gosto muito de falar isso, a gente sempre trabalha com a questão da comida, da alimentação, dos benefícios para a saúde, mas também as PANC tem todo um benefício para o ambiente como um todo, né? Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva da agroecologia, mas claro que para a popularização a gente tem trabalhado no pop com receitas, né? Porque as pessoas nos pedem receitas, nos pedem mudas, que as pessoas querem receitas, mudas, é bom para quê? Né? Benefícios medicinais, nutricionais, né? Então a gente tem focado nas demandas das pessoas, né? Quais são as demandas? O que as pessoas querem saber? Elas querem saber como plantar, como preparar e o que tem de bom, né? Então a gente tem trabalhado nisso. Se o pessoal quiser visitar a nossa página no Facebook, no Instagram do Punk Pop, a gente sempre tem publicado toda sexta-feira uma nova postagem, né? E a outra pergunta é sobre a identificação, que o Kleber bem colocou aqui, né? E que a gente também vai começar uma série de vídeos de identificação. Eu vou tentar abrir minha câmera para mostrar três coisas para vocês. O doce do pau ralado, que é o que o Kleber falou, que é o doce da medula do mamoeiro, que a gente faz aqui como coco queimado, é uma delícia, melhor que coco queimado. Vou mostrar para vocês a minha colheita de sementes de frutos de trançagem, que é o Psyllium punk, né? Muitas pessoas consomem a tal da farinha do Psyllium, super cara, né? O pessoal da nutrição funcional e tal, mas o Psyllium nada mais é do que um produto feito a partir de uma espécie de trançagem, né? E nós temos várias espécies nativas e naturalizadas de trançagem que a gente poderia coletar as sementes e frutos e fazer nossa própria farinha para colocar na granola, para colocar no pão, para colocar no bolo, né? E uma terceira coisa que eu vou mostrar para vocês é um confitado de frutos de Ora pronobis. Então, a Ora pronobis, a gente fala muito das folhas, né? Ela é uma punk muito pop pela questão da proteína e tal, mas os frutos da Ora pronobis são incríveis, maravilhosos para sucos e para geleias, e também como confitado. A gente conhece os tomates confitados, né? Que é esse processo de cozinhar com azeite e temperos, né? E conservar no óleo, né? Nos azeites. A gente pode fazer também com os frutos de Ora pronobis, que dão em grandes quantidades, né? Nessa época do ano, e são maravilhosos. Então, não são só as folhas da Ora pronobis, né? A gente tem as flores, também são comestíveis, e atraem inúmeros polinizadores, né, e visitantes florais. Então, para uma agrofloresta, para uma propriedade familiar, ela é uma planta incrível. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, vamos ver, tá, gente? Então, aqui, ó, é o doce do pau ralado, que é um pote cheio, parece coco queimado, tá? Então, isso aqui é a medula do mamoeiro, o mamoeiro que um vizinho aqui derrubou e jogou fora. A gente pegou, tira a casca, rala, cozinha com açúcar, depois seca no forno, faz que nem coco queimado. E é maravilhoso, dura muito tempo, pode armazenar e dura muito tempo, né? Então, esse é o doce do pau ralado, super simples de fazer, é a parte mais interna do tronco do mamoeiro, né? Claro, com o mamãozinho do mato também é feito esse doce, né, Elaine? Já é vendido, doce em calda, né? Sim. Parece fios de ovo, inclusive. É muito legal, tem um empreendimento ali, né, que eu conheci, que tem também a comercialização. Mas o mais fantástico que eu... Isso, exatamente. E esse aqui é frutos de trançagem, né? Então, se vocês vão ver aqui, tá? É o Psyllium punk, né? Então, trançagem que cresceu espontaneamente no meu pátio, e a gente colhe as sementes, os frutos inteiros, na verdade, secos, né? E pode armazenar por mais de um ano. Isso adiciona no pão, na farinha, como farinha, né? No pão, no bolo, como granola. Pode triturar para fazer uma farinha mais fina, pode deixar inteiro, pode botar na granola, pode peneirar e usar só as sementes, né? Então, são várias possibilidades. É uma farinha incrível, muito, muito, muito boa mesmo, que é a farinha que, então, nós
aqui, muito caro o quilo, que é o psyllium, é feito a partir de uma espécie de planta, né? E nós temos várias aqui que a gente pode fazer. E a última coisa que eu falei para vocês é os frutos confitados de Ora Pronobis, tá? Então, aqui, os frutos de Ora Pronobis colhidos, imerso em água quente para remover os espinhos, né? Que os frutos também têm espinhos de Ora Pronobis. Então, rapidamente coloca na água quente, esses espinhos são liberados, e aí se faz o cozimento em fogo baixo, com azeite de oliva e tempero que vocês gostarem, né? Um pouco de sal, um pouco de açúcar, azeite de oliva, bastante. Eu costumo colocar erva baleeira, que é outra punk maravilhosa e medicinal, típica das restingas aqui, né? E eu costumo colocar folhas de erva baleeira, conhecida como caldo quinor, né? O caldo quinor, muito melhor que o caldo quinor, muito melhor. E eu coloco folhas de erva baleeira, alecrim, sal, um pouco de açúcar, azeite de oliva e cozinha por 1 hora em fogo baixo. Isso dura também muito tempo, né? Um confitado de frutos de Ora Pronobis, para substituir tomate. A gente não tem tomate o ano todo, né? E a gente pode consumir outros alimentos com outras propriedades, né? Então, são algumas coisas que a gente faz aqui. Toda a equipe Punk Pop é uma equipe pesquisadora, uma equipe cozinheira, uma equipe atuante, né? Então, o pessoal cozinha, pesquisa e atua no horto urbano, plantando, e fazendo todo esse papel que é da universidade, né? Que é universalizar o conhecimento, né? Então, eu me coloco à disposição, peço desculpas pela internet ruim, né? Estou à disposição, o pessoal pode nos acompanhar nas redes sociais e nos procurar. Muito legal, Jaque, essas tuas receitinhas rápidas aí. A gente tem muitos comentários, tá, pessoal? Não vou conseguir colocar todos. Eu só quero perguntar aqui, fazer uma pergunta para o Kleber, que é o Rafael, né, que acho que é da banda lá da Jaque, que pergunta se você tem algumas punks que você sugere, assim, para hortas urbanas e para pequenos agricultores. Sim, eu ia responder essa pergunta agora. Ah, tá joia. É o seguinte, Rafael, o que eu recomendo para você, comece o que já tem, não faça nada, simplesmente cerque um pedaço, seja de 2 metros quadrados, 5 metros quadrados, 100 metros quadrados, o tamanho que for, cerque o pedaço que você quiser começar e deixa rolar. Observe o que vai aparecer, entende? Eu acho que esse é o início, porque já existe um banco de sementes natural na Terra, que pode ser de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Já está ali, entende? Então ele já está adaptado, ele já é da sua região, deixa vir à tona. A hora que ele vier à tona, você começa a identificar o que tem, seleciona o que não te interessa, né? Vê que são punks, deixa vir, e vai inserindo aos poucos. Eu acho que essa é a melhor técnica que eu conheço para agricultura urbana. E aí eu falo agricultura urbana punk, né? Agricultura urbana revolution, que é deixar vir à tona o que a natureza já tem, né? Que já está disponível. E aí você vai inserindo aos poucos, né? Especialmente a Elaine comentou da buva. Eu coloco a buva como uma das punk guerrilheiras, né? Para mim, ela é um exemplo de punk guerrilheira, que ela resiste ao Roundup, e eu sou apaixonado por ela, gosto de forragear e comer ela assim. Acho que é isso aí. Uma outra pergunta de uma outra pessoa ali sobre o nome científico do mangarito. Mangarito é Xanthosoma riedelianum. Tá? É o nome, está no livro também. Aqui no livro do Knupp tem Xanthosoma riedelianum, é o mangarito, tá? E, tá, joia. Muitos comentários aí, agradeço a participação de todos. Preciso comentar da Esme novamente. A Esme vai colocando várias receitas, né? Que ela, né, utilizando punks. Muito legal aqui os comentários dela, né? Inclusive com a buva, ela disse que faz um prato, né? Carnes com a buva, que é um super condimento, né? E outra coisa que eu queria comentar aqui, ouvindo vocês, que também pensando na divulgação e nas pesquisas, a gente tem visto, né? Acho que a Jaque também, que as publicações também têm saído, né? O pessoal está aceitando, assim, a gente
né, os trabalhos que a gente tem feito, isso também eu acho que é bem importante, é consequência de todo esse trabalho, né, que NUP e tantos pesquisadores vêm fazendo. A gente está se encaminhando para o final, e a gente gostaria que a Lilian, então, depois retornasse para tocar, para fazer o encerramento. Eu agradeço a todas as pessoas, peço desculpa que talvez algumas questões a gente juntos não conseguimos responder, mas eu acho que divulgamos, né, tanto o site do Punk Pop, do Kleber, o e-mail, então acho que as pessoas vão entrar em contato, porque justamente essa é a rede, né, que a Jaque comentou antes. E eu agradeço imensamente a oportunidade de aprender com vocês, né? Toda vez que a gente faz uma live, a gente aprende muita coisa, né? Eu acho que a pergunta que a Esme fez, qual foi a consequência, né, da pandemia em relação às punks, eu acho que a gente conseguiu disseminar mais ainda esse conhecimento, né? Então, acho que essa foi está sendo talvez uma consequência boa, importante, né, para essa divulgação toda. Então, agradeço a vocês por estarem aqui participando, muito obrigada. Com certeza a gente terá novas oportunidades, né? Sou louca para ir visitar tanto lá o trabalho da Jaque, né? Acho que uma vez já comentei com ela que a gente quer ir lá visitar, enfim, conhecer mais a região lá de São Lourenço. Kleber também, ó, o sítio do Kleber, né? Outro local, então, que eu tenho agendado para conhecer. E se vocês também um dia quiserem vir nos visitar, né, em São Francisco, né, provavelmente haverão outros eventos que a gente vai convidar vocês para participar. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada, Kleber. Agradeço também a participação de todos. E eu chamo a Lilian. Se vocês talvez, eu também vou abrir se vocês querem fazer alguma consideração ao final, né? Talvez. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a vocês e tamo junto. É punk, tamo junto. Isso aí, obrigada. Eu também gostaria de agradecer a Elaine por unir aí pessoas, né? O Kleber, que plantou a sementinha punk aqui em São Lourenço, né? A gente seguiu o teu trabalho aqui, Kleber, e o trabalho de tantas pessoas que constroem a agroecologia aqui no território, mas tu foste uma pessoa importante aqui pra gente, que tu soubesse, né? E a Elaine, que também fazia tempo que eu não via, então é muito bom encontrar amigos e encontrar pessoas que estão fazendo diferença e que querem compartilhar tudo, né? Então, um abraço para vocês, obrigada ao pessoal que esteve aqui também pela paciência, né, pelas falhas da internet, e obrigado, gente, vamos para a cozinha, eu digo isso para vocês, vamos para a cozinha, vamos plantar, vamos colher, comer, né, vamos fazer o processo direitinho. Isso aí, Jaque. Obrigada a vocês de coração, gratidão. E se a Lilian quer entrar para fazer o encerramento, não sei se ela... Ah, Lilian. Tô aqui, galera punk, amei a dica do Banco de Semente Natural, amei aí o trabalho da equipe Punk Pop, parabéns, aprendi muito nessa live, como disse a Prof. Elaine, a gente sempre aprende, né, e não é pouco, esse universo é muito vasto e é muito enriquecedor. Vamos de música, então, para encerrar? A pedido da professora Patrícia? Obrigada a você também, Lilian, pela rica apresentação.
Boa noite a todos e sigamos punk fortes e agroecologia. Prazer estar aqui. Beijo. Beijo, boa noite.